Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Acolhe-me. Aqui nós acolhemos e falamos sobre saúde materno-infantil, nutrição e bem-estar. Bom, o nosso quarto episódio de hoje está sendo patrocinado pela farmácia de manipulação Ao Farmacêutico. Lá, eles são especializados em realizar o preparo de medicamentos manipulados e também suplementos. E o tema do nosso podcast de hoje é Saúde Bucal Infantil, Cuidado e Sinais de Alerta. Eu, Thaís Ribeiro. E eu, Júlia Cléo, nós fazemos parte da Liga de Nutrição Materna e Infantil e somos as apresentadoras do programa de hoje. E neste episódio, nós estamos recebendo a cirurgiã dentista e ortodontista Fernanda Choroede. E para quem não conhece, a Fernanda, ela é cirurgiã dentista graduada pela Universidade Federal de Santa Catarina, ela é especializada em ortodontia pela Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas e também é membro da Associação Brasileira de Ortodontia e Ortopedia Facial. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Estamos muito felizes por você estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Bom, e para iniciar a nossa conversa, a gente gostaria de saber quando esse cuidado com a saúde bucal das crianças deve iniciar. É somente com a erupção do primeiro dentinho ou quando todos irromperem, né? Então, conta aí pra gente como é, né? Quando deve ocorrer essa primeira consulta. Quando a gente pensa em cuidados de saúde, a gente imagina que eles devem começar logo nos primeiros anos de vida. E isso inclui saúde bucal. A Associação Brasileira de Odontopediatria e a Sociedade Brasileira de Pediatria recomendam que essa primeira consulta no odontopediatra seja feita antes do nascimento do primeiro dentinho. Então, a gente imagina aí que o dente vai nascer a partir dos 6 meses de vida. Então, isso é antes, deve acontecer antes dessa fase. Nesse primeiro contato com o odontopediatra, há muito diálogo, muita informação. O odontopediatra vai conhecer a família, conhecer a criança e munir os pais de informações mesmo para prevenir doenças deletérias da cavidade oral. Então, nessa primeira consulta, o odontopediatra vai falar sobre cárie dentária, mas também vai falar sobre amamentação, também vai falar sobre hábitos saudáveis, né, alimentação, sucção não nutritiva, como a chupeta, como o dedo, vai ensinar os pais em casos de traumas dentários, como agir. Quando a gente tem pais que estão munidos de informações, nós conseguimos prevenir as doenças bucais. Isso é super importante. É mesmo? Adorei a fala. E a gente já vai falar um pouco sobre um pouquinho que ela falou aqui. Que a gente queria saber, já que agora a gente sabe que os cuidados devem ser iniciados antes dos primeiros dentinhos, muitos pais têm dúvidas em relação à higienização da boquinha do bebê na fase do aleitamento, como é que realiza, a frequência que realiza, né? Então, você poderia dar uma explicação pra gente? Sim, posso sim. Quando a gente está pensando assim numa boquinha edêntula, sem dentes, a gente imagina que é uma gengiva sem barreiras, né? Então, a própria saliva é capaz de remover os resíduos do aleitamento materno, do leite, né? Já não é mais recomendado fazer higienização nessa fase, sem os dentes, tá? Antigamente se recomendava usar um paninho embebido numa água filtrada. Hoje em dia não se recomenda mais, porque o excesso de fricção nessa gengiva pode descamar a gengiva, tá? Removendo aí até os anticorpos que foram depositados pelo leite materno, e aí abrindo a porta para doenças oportunistas, né? Além de haver uma possibilidade de contaminação, né? Seja pela água que é utilizada, ou então por esse tecido, às vezes não é adequado, né? Daí quando a gente vai assim, quando a gente tá se preparando para a chegada do bebê, a gente vai nas lojas e observa assim aquelas dedeiras, né? Sim, Todas as lojas têm aquelas dedeiras de silicone que a gente coloca no dedo e a gente imagina que aquilo serve para higiene bucal. Aquele é um massageador. Então a gente pode utilizar um massageador, né? Que são aquelas dedeiras, para condicionar a criança de maneira muito leve, delicada, na gengiva do bebê, para que ele se acostume à manipulação dos pais na cavidade oral, preparando essa criança para a chegada do primeiro dente, que aceite, né, a escova dentária. Então, é apenas um massageador. Lembrando que quando nasce o primeiro dente, essa dedeira já não deve ser mais utilizada, e a gente utiliza a escova de dentes. Muito interessante, né? Até porque fazendo pesquisa mesmo para trazer aqui para o podcast, né? Eu vi muitas vezes realmente que ainda em alguns sites, né? A gente vê assim, e sites com recomendações assim de dentistas
falando sobre Exato. realmente essa higienização, né? Então é muito interessante saber que hoje isso já caiu em desuso, né? E que pode até trazer risco, né? Não é Com necessário relação fazer a ao- higienização antes do primeiro dente. Sim, muito Eu vi até em interessante. alguns sites falando que era a partir, a cada mamada tinha que higienizar com a fraldinha Não, e as tudo. mães podem ficar sossegadas no seu porpério Amém. e dedicadas à amamentação. Que ótimo, então. Pronto. Bom, e falando um pouco, né, já quando esses dentes nascem, né, os famosos dentes de leite, né, é muito comum que pais, né, não tenham tanta atenção especial com esses dentes, porque eles pensam, eles não são permanentes, então não preciso de um cuidado especial. Mas o que você recomenda para esses pais, né, como você orienta, que eles devem fazer essa higiene, esse cuidado bucal e até educar a própria criança também, para que futuramente, né, ela tenha essa independência de conseguir fazer a própria escovação correta. Como você orienta esses pais? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que falar aí é sobre esse cuidado com os dentes de leite, né? É importante que os pais estejam bem informados, né? Que o desenvolvimento do hábito ocorre na infância. Sim. Depois, quando já é um adolescente e na vida adulta, a gente sabe que é muito difícil a introdução de novos hábitos. Então, incorporar isso na rotina da família vai fazer toda a diferença para que a criança realmente adquira o hábito da escovação e do uso do fio dental. Então, é importante a família ter isso como uma rotina, né? O segundo ponto, que é muito importante de falar, é que quando a doença já está instalada, quando a cárie já está instalada em um dente de leite, essa doença pode levar a dor, inflamação, infecção, febre, a criança faltar na creche, faltar na aula, aos pais, né, terem que procurar uma emergência médica, a perda da estrutura dentária. E essa perda da estrutura dentária leva a problemas mais sérios, né? Como diminuição da qualidade de vida da criança, inclusive baixo peso e desnutrição. Então, esses cuidados, eles são extremamente importantes. Então, agora que nós sabemos, né, que esses cuidados têm que ser tomados desde antes dos dentinhos nascerem, tem muitos pais que têm muita dúvida em relação à frequência de higienização dos dentinhos ou da gengiva, né? Se é toda vez que o bebê mama, como é feita a higienização. Então, você podia falar um pouco mais sobre? Enquanto ainda não nasce o primeiro dente de leite, não é necessário fazer higienização bucal. Já é um tabu enorme, né? Exatamente. Inclusive, enquanto eu estava fazendo a minha faculdade, eu orientei no estágio várias mães a higienizarem daquela maneira antiga, né? Usando paninho, embebendo na água filtrada e limpando a cavidade oral. Isso já não é mais orientado pela Associação Americana de Odontopediatria. Então, o mais atual agora é que a gente deixa essa gengiva livre, sem ficar friccionando de maneira excessiva, porque assim, pensando numa gengiva que não tem dentes, a própria saliva é capaz de remover os resíduos do leite materno. E se a gente fica ali o tempo todo friccionando, a gente remove anticorpos que foram depositados pelo aleitamento e abre portas para infecções oportunistas. Então é importante deixar essa boquinha quietinha no comecinho, aproveitando ali todos os nutrientes e anticorpos da mãe. Isso, é muito interessante saber isso, né? Porque a gente aqui, como estudante de nutrição, a gente pesquisou, né, pra estar aqui conversando com você sobre o assunto. E nessas pesquisas a gente viu várias recomendações de que tem que fazer essa higienização após cada mamada. Só que eu sempre me questionei, eu nunca vi ninguém fazendo isso. E eu fiquei, gente, será que tá todo mundo errado? Não, isso é um livro para as mães em puerpério, porque eu já passei por isso, já fui mamãe em puerpério. A gente não tem condições de se... Assim, é claro que se isso fosse necessário, as mães com certeza iriam fazer, mas não sendo necessário, né, não sendo recomendado, é um alívio para nós, né? Porque a gente pode deixar o bebê quietinho, muitas vezes o bebê depois na mamada dorme no peito, né? Então, a gente recomenda que a higienização inicie a partir do primeiro dente. O que a gente vê quando está se preparando para a chegada do bebê é que em várias lojas existem aquelas dedeiras de silicone, né? Então a gente imagina que aquilo sirva para higienizar a gengiva. E na realidade não. Essa dedeira é usada como massageador, para a gente acostumar essa gengiva do bebê, condicionar o bebê à manipulação dos pais na cavidade oral para a higienização do dente, tá? Então, ali é apenas um massageador que o pai vai colocar, a mãe vai colocar de maneira muito leve para acostumar o bebê.
Com relação a esse massageador, teria a mesma, digamos assim, mesmo objetivo que a gente faz usando os mordedores? Seria com esse mesmo objetivo? Sim, pode ser com o mesmo objetivo, né? Os mordedores, eles servem, são grandes aliados. As crianças, a um certo ponto, elas colocam muitas coisas na boca, e isso é importante para a introdução alimentar. Então, os mordedores servem, né, para ajudar a criança nesse processo. E a gente pode também utilizar o massageador quando a criança está na fase de erupção dos dentes, para ajudar a aliviar, a coçar um pouquinho, tá? Isso pode ser utilizado. Inclusive, tem um mordedor que eu utilizei muito com o Caetano, que é um mordedor em formato de bananinha. E na ponta parece uma escovinha, mas não é escovinha. Ela não pode ser utilizada como higienização, tá? Essa dedeira e esse mordedor em formato de escovinha, né, em formato de banana, que tem esse massageador na ponta, é só para massagear. E eles não conseguem fazer a remoção de resíduos dos dentes. Então é só pra habituar mesmo o bebê, né, a colocar as coisas. E tem que ser feito de maneira bem leve. Até mais modernos, né, que você pega, coloca no congelador pra aliviar. Você pode fazer isso com qualquer um. Aqueles que tem géis, né, Sim, você pode colocar, só não pode esterilizar os que tem géis. Certo. Mas esses mordedores, eles são ótimos, são aliados das mães, dos pais, quando chega essa fase, que é uma fase bem delicada do bebê, do nascimento dos dentes. A gente coloca no congelador ali, tira e dá pra Eu acho que eles se divertem também, né? Que dá um alívio, o refrescante ali, dá uma aliviada. E é diferente, né, na boca, então dá uma sensação diferente. E tem outros métodos também. Aí depende muito dos pais conhecerem a criança. O meu filho não aceitou muito o mordedor. Mas ele gostava de frutinha gelada. Então ele ficava roendo a maçã. Claro que a gente ficava sempre ali do ladinho dele, né? Observando para não ter nenhum engasgo, mas assim, roendo uma maçã gelada, ele aliviava bastante os dentes da frente. Leite congelado. Sorvete de tete. Sorvete de tetê. Eu já vi esse. As mães tiram leite, né? Bom. Isso, aí congela, faz um sorvetinho, a criança fica se babando com leite. Isso é bom tão também. Fofinho, quando fofo, muito fofo. E outra também que as mães usam, o meu filho também não aceitou esse método, mas molhar, né, na água filtrada um pedacinho do pano, da fraldinha do bebê, colocar no congelador e aí a criança fica mordendo esse paninho nessa fase de nascimento dos dentes. Aí é uma outra opção também. Legal, né? Saber que temos várias opções. Pois é. E uma preocupação a menos, né, para as mães, ainda bem. Então, nessa fase do nascimento dos dentes, não existe, assim, uma fórmula. Às vezes a gente procura. A gente sabe que tem uma brincadeira, né, entre as mães, assim, né? Que tem uma fase que a gente não sabe se é dente, se é salto, o que vai acontecer por causa do choro. São tantas possibilidades, né? Não tem uma fórmula, é difícil mesmo, a criança fica irritada. Imagina que nós adultos, né, quando a gente chega naquela fase do siso, que dói, né? Então, pra criança dói também esse nascimento dos dentes. Eles não conseguem falar, não conseguem expressar. Exatamente. Então, precisa de muita paciência, muito colo, chamego. E a amamentação tem aí também a possibilidade da sucção ajudar a alívio da dor. E já que estamos falando aqui, né, sobre agora os mordedores, na cavidade oral, tudo, tem um tema muito polêmico, né, em relação à parentalidade, que é a relação às chupetas, que muitos pais têm essa polêmica, né? Se dá, não dá, vai prejudicar a arcada dentária da criança, não vai, mas aí precisa, porque a criança tá chorando, você não sabe o que fazer. Ajudar a acalmar. Exatamente. Então, como é que é o posicionamento sobre? Eu mesma chego uma fase que, minha nossa, assim, existe uma vacina que ela é muito dolorida. E nessa vacina eu tava super cansada, e tentei introduzir uma chupeta. Meu filho não pegou. Hoje em dia eu agradeço, né? Nessa época eu queria muito que ele pegasse. Então, existem 2 tipos de sucção, né? A sucção nutritiva e a não nutritiva. A nutritiva, ela refere-se à amamentação, né? Propriamente dita, que fornece ali, além do aconchego, o carinho, fornece nutrientes essenciais para o desenvolvimento da criança. Quando a gente está falando sobre sucção não nutritiva, aquela sucção de dedo ou de chupeta, ela vai trazer um alívio para o bebê, né? Vai trazer um conforto, uma sensação de bem-estar. Mas o uso prolongado, né, da chupeta vai sim ser relacionado à maloclusão. O que é maloclusão? É quando os dentes estão posicionados de maneira incorreta. Então, aquele famoso desenho da mordida aberta. Sorriso que a gente fala, sorriso de menino levado.
aquela mordida aberta que os dentes da frente não se encostam, né? Então, quando a gente tem essa mordida aberta na criança, não é só isso, né? Então, a chupeta, ela traz uma série de consequências. Na maloclusão é isso, né? Uma mordida aberta. Mas aí a gente tem as estruturas do sistema estomatognático, que é o sistema oral, né? Então a gente tem ali os dentes, como eu já disse, né? A língua, os lábios, a bochecha, a musculatura e os ossos da face. Então a gente tem ali uma mordida aberta. A língua, quando a gente tem uma mordida fechadinha, né, correta, a língua ela se posiciona lá em cima do céu da boca, fica coladinha. Então essa é a posição de repouso da língua. E se a gente tem ali uma modificação dessa estrutura, a língua, em vez de ela ficar encostadinha lá no céu da boca, ela se abaixa e vai para frente. Isso significa que a gente vai ter aquela interposição lingual, que vai influenciar na fala da criança, inclusive na introdução alimentar, né? Que às vezes a criança precisa fazer terapia no fono para poder se alimentar melhor, não é isso? Sim, verdade. Sem falar que essa língua também, esse sistema muscular alterado por causa de uma chupeta, ela vai determinar a falta de crescimento adequado dos ossos da face, tanto no sentido horizontal como no sentido transversal, tá? Então a gente tem aí uma orientação aos pais que eles removam a chupeta, o hábito da sucção não nutritiva, antes dos 2 anos de idade. Quanto mais cedo, melhor. E depois fica difícil, depois dos 2 anos. A mesma coisa se vale também pra chupar dedo, né? Que muitas crianças têm essa mania. O chupar o dedo é mais complexo. Envolve uma equipe multidisciplinar, que vai além do dentista. Envolve também o psicólogo da família, a fono. Então, são mais fatores envolvidos. Sim. Muito bom saber disso. Bom, e trazendo já agora, já quando a gente inicia essa escovação, né, da criança. Bom, a gente sabe que no mercado tem uma imensa variedade de cremes dentais, né, de personagens com sabores, enfim. E hoje em dia tá em alta, né, recomendações de próprios dentistas falando para essas crianças não utilizarem, né, cremes dentais com flúor. Então, qual é esse embasamento? Se isso realmente é verídico, né? Se realmente deve proceder dessa forma, né? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Até porque a gente sabe que aqui no Brasil, uma medida de saúde pública é a fluoretação da água, né? Então, assim, ele com certeza tem alguma importância, né? Pra gente. Então, assim, retirar isso do nosso creme dental, se isso vai prejudicar, se não vai. Tá, não tem embasamento, na verdade, sobre o uso de creme dental sem flúor, né? Então, não é, assim, a minha opinião, é a opinião da comunidade científica. O benefício anticárie do creme dental, ele só acontece a partir de uma determinada concentração de flúor, que é ali a partir de 1000 ppm de flúor. Então, a criança, a partir do primeiro dentinho de leite, ela já deve usar creme dental. Inclusive, pode usar o mesmo que nós. Tá? Então não precisa ser aqueles específicos com sabores. Não precisa, mas quando você tem uma criança em casa, é mais fácil. É mais fácil orientar a higienização com um personagem bonitinho, com um coelhinho, aquele creme dental famoso do coelhinho, que tem sabor de morango, tem sabor de tutti-frutti. Tem umas crianças que até comem. Aí é outra questão, que não se deve deixar a criança comer, né? Essa é uma questão super importante, inclusive, tá? A gente tem que utilizar, assim, uma concentração específica de creme dental para ter o efeito anticárie, mas para que não tenha o efeito de fluorose, que daí os pais têm muito medo, né? Então essa fluorose seria, no caso, as manchinhas que a gente percebe nos dentes dessas crianças, às vezes? Isso, quando nascem aqueles dentes permanentes, né, depois da troca dentária, quando nascem os dentes permanentes, às vezes esses dentes vêm com algumas manchinhas, que a gente chama, né? É claro que precisa de um exame clínico, o diagnóstico correto. A maior parte das vezes essas manchinhas vão ser a fluorose. Aí o medo dos pais em usar o flúor geralmente a fluorose. Mas veja, para a gente ter o efeito anticárie, a gente precisa de uma concentração correta de flúor, que é acima de 1000 ppm. Agora, para que ocorra uma fluorose, é uma dose muito exagerada. Então, a gente não fala de concentração, a gente fala de dose, tá? Então, seria comer a pasta. Ou então usar uma quantidade muito exagerada de creme dental para criança.
Então, a gente recomenda aquele grãozinho de arroz quando a criança ainda não sabe cuspir. Então, enquanto ela ainda não gospe, né, depois da escovação, apenas uma sujeirinha na escova, um grãozinho de arroz. Depois, a gente aumenta essa quantidade para um grãozinho de ervilha e mantém essa quantidade até a fase adulta. Então, nada de usar creme dental como aquela famosa propaganda, não precisa. Nossa, engana muito essa propaganda. Todo mundo acha que tem que ser aquele negócio bem Bem E bonita. é um desperdício, não precisa. Aí, aquelas pastas dentárias sem flúor ou com baixa concentração de flúor, elas não são recomendadas. Mas aí o nosso filho está na creche. E na creche, por mais que as professoras sejam maravilhosas e se dediquem, às vezes a gente não consegue, né, fazer com que a criança guspa, ou então a gente não tem, assim, controle da quantidade, da dose de creme dental utilizada na escova. Eu, Fernanda, do meu filho, que eu sei que ele come a escova de dente dele na escola, eu mando um creme dental sem flúor para a escola. Mas porque ele tem um horário limitado, ele não fica o dia inteiro na escola. Sim. Entendeu? E eu observei que a pasta de dente vai com uma certa... Vai muito rápido. Aí ali para não, né, como uma forma de prevenir essa fluorose, eu mandei sem flúor, mas eu garanto a escovação dele em casa com flúor, entendeu? Ok. Então, agora puxando mais sobre o lado da alimentação, né? Já que a gente tá no podcast, né? De nutrição materna infantil, a gente queria saber como é que é a interferência da introdução alimentar e da alimentação dessa criança na saúde bucal dela. Como seria a alimentação dela, visando uma melhor saúde bucal, né? Então, assim, quando a gente olha para a doença cárie, né? A gente vai observar a doença, ela é uma doença multifatorial. Então, se a gente for olhar, considerar um guarda-chuva e olhar o guarda-chuva de cima para baixo, a gente vai considerar fatores mais amplos que vão interferir nessa doença. Então, assim, é o comportamento da família, são condições socioeconômicas, grau de instrução da família ou dos cuidadores. E aí, quando a gente olha embaixo desse guarda-chuva, a gente vai olhar ali pelos fatores determinantes da cárie dentária. E aí a gente tem 3 fatores. Um desses fatores é o hospedeiro, somos nós, né? São os dentes, né? A saliva. A gente olha para o micro-organismo, que é a bactéria cariogênica, e a gente olha para o terceiro fator, que é a dieta, e que é aí que entra a alimentação. E a dieta, olhando bem para ela, o que vai interferir? A qualidade desse alimento, então a cárie sendo uma doença açúcar dependente, ela precisa desse açúcar, né? E a gente sabe que existe açúcares que são intrínsecos do alimento, e aqueles açúcares que são extrínsecos, que são, vocês sabem melhor do que eu, que se eles são adicionados. Sim. E aí esses açúcares adicionados são os verdadeiros vilões, né? Porque a gente tem aí uma indústria pesada em cima das crianças de alimentos açucarados, né? Sejam das bebidas açucaradas, tudo. as balas, as famosas balinhas, que até a gente tem vontade de comer, né? Sim, Imagina as exato. crianças. A gente tem bolo, chocolate, pirulito. Então, além de olhar para a qualidade do alimento, a gente também tem que pensar na frequência desse alimento, né? Então, assim, é toda hora? Ou em algum momento, são em momentos esporádicos, sabe? É após uma refeição, e aí a higienização, né? E também a gente tem que observar ali a consistência desse alimento. Então, vamos pensar assim, uma bala de iogurte, ela fica grudada no dente. É diferente de da criança comer um pão. O pão tem açúcar? Tem açúcar, mas é um carboidrato ali, é uma consistência diferente de uma bala, né? Exato. Então, a gente pensa ali na saúde bucal, mas também na saúde geral, quando introduz esses tipos de alimentos no cotidiano da criança, né? Então, sim, esses alimentos açucarados, esses açúcares adicionados aos alimentos, eles têm grande impacto. Inclusive, aí eu acho que vocês sabem falar melhor do que eu sobre isso. Tem aquelas fórmulas, né? O meu filho não utilizou fórmula, né?
da alimentação dele. Mas existem algumas fórmulas que têm açúcar adicionado, né? Sim. Então aí o pediatra tem que orientar direitinho as famílias, né, na melhor escolha do leite para a criança. Puxando sardinha aqui um pouco pro nosso lado, né, como estudantes de nutrição. Bom, é importante a gente lembrar que nós, como nutricionistas, nós também devemos ter conhecimento sobre essas fórmulas, né? E lembrar que todo esse cuidado com a criança é um cuidado multiprofissional. Então, a gente tem que estar ali trabalhando também com o pediatra, né, para ver qual é essa fórmula que ele está recomendando, se a gente realmente aconselha que essa seja a melhor indicada para aquele período de vida daquela criança, né? Assim como também devemos trabalhar em conjunto com os próprios dentistas, né, para orientar, olha, tem uma dieta que você acha que eu devo modificar, caso ele tenha apresentado com frequência cárie, né? Então é muito importante a gente ter esse trabalho multiprofissional. Exatamente. Então, para finalizar, a gente queria saber recomendações gerais sobre o cuidado dental na fase da infância, né, que é tão importante, dicas para os pais, para eles continuarem empenhados, né, e cuidar da boquinha da criança, cuidados gerais. Assim, para ser bem pontual, eu acho que a principal orientação é informação. Então, assim, a gente está munido de informação, previne doenças, previne, enfim, né, diversas malefícios ali que pode ocorrer durante a infância. Então, a gente sabe que a criança precisa se alimentar bem, a gente sabe, né, para que ela possa crescer e se desenvolver. A gente sabe que alguns hábitos não são adequados, né, como o uso excessivo de telas. Então, assim, são muitas informações e nossa responsabilidade como pais é estar munido de informação. De qualidade. De qualidade, informação com embasamento científico, isso, aí procurar profissionais, né? Procurar o profissional de nutrição, procurar o pediatra qualificado, procurar o odontopediatra e estar sempre atento à saúde bucal do seu filho, né? Olhar os dentinhos, utilizar do lúdico, e utilizar de diversos artifícios. O odontopediatra pode indicar bem, né? Mas assim, o que eu posso recomendar como mãe. Ótimo, melhor ainda, que a experiência, né? E que já usei já teve épocas que foram mais difíceis, épocas mais fáceis de escovação. É não desistir, tem que ser persistente. Não é algo assim, a gente não vai deixar uma criança sem banho. Né? Sim. A gente não deixa uma criança sem escovar os dentes. Então, assim, é um hábito para a vida. Então, o que de melhor a gente pode dar para nossos filhos, né? Com certeza. Como a gente falou no início, né? Os hábitos que são adquiridos desde a infância, né? Eles vão permanecer. Então, assim como a gente tenta implementar, né? A questão de alimentação saudável, né? Implementar também esse cuidado com a saúde bucal, né? Desde a infância. Isso mesmo. Então, nós agradecemos aqui, né, a Fernanda, por ter aceito o nosso convite, né? Foi uma conversa muito enriquecedora, né? Principalmente, eu acho que assim, né, a gente também, como profissional, né, futuros profissionais, né, ter esse contato multiprofissional mesmo e ver que, assim, ninguém tá trabalhando sozinho, né? Exatamente. Cada um, né, depende ali, cada um da sua área, mas o quão é importante esse trabalho conjunto, né? Isso, unir forças, né? Saber por onde orientar os pais, essencial. Isso, exatamente, né? E nós agradecemos também aos nossos ouvintes, né? Então, continuem nos acompanhando, certo? Aqui o nosso podcast. Lembrem de seguir a gente lá no Instagram, né? O @lancme.fal, né? E também, Fernanda, se você quiser divulgar aqui suas redes sociais, certo? O espaço é todo seu. Obrigada. Me sigam também, né? Eu passo bastante informação lá no Instagram. É mais voltado para ortodontia. Lembrando que as crianças devem consultar o ortodontista de maneira a gente pensar na prevenção também de maloclusões a partir dos 7 anos de idade. Então, eu espero os pais desses bebezinhos lá, 7 anos de idade, para a gente conferir se é necessária alguma intervenção. O meu Instagram é Fernanda Schroeder, _ortodontia. Então, é @Fernanda Schroeder, _ortodontia. Sigam lá, galera. Exatamente. Agradecemos também ao nosso patrocinador, ao farmacêutico, que é a Farmácia Manipulações, que está patrocinando o nosso episódio. E é isso. Até a próxima. Tchau.